Nessa manhã, o apóstolo Paulo, então, ele nos dá duas recomendações. Nós queremos ser pais e filhos transformados. Nós estamos no mês da família, 31 dias de oração pela família, pedindo a Deus transformação. Deus transforma o meu lar, transforma a minha casa. Jesus transforma minha família. E hoje nós queremos homenagear as nossas mamães, dizendo que queremos pais transformados, filhos transformados, uma casa transformada pelo poder de Deus. Não há como, não tem outra maneira de ser transformados a não ser pela graça, pela misericórdia e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no teu coração nessa manhã. Vamos ver Efésios capítulo 6, de 1 ao 4, e aqui nós encontramos então duas recomendações de transformação de Deus para nós, para os pais e para os filhos. Diz assim a palavra de Deus: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis aos vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Aqui nós vemos pais e filhos transformados. O desejo do apóstolo Paulo para aquela igreja é que as famílias fossem transformadas através dos relacionamentos. E aqui nós encontramos então duas recomendações. Primeiro para os filhos e depois para os pais. Interessante que Paulo fala sobre obediência. Se nós queremos ser transformados, nós temos que obedecer. Obedecer é, primeiramente, obedecer ao Senhor, obedecer no temor do Senhor. Se nós não obedecemos a Deus em primeiro lugar, será difícil obedecer integralmente aos nossos pais. Nós vamos obedecer até o momento, vamos obedecê-lo circunstancialmente, mas quando nós obedecemos a Deus e fazemos caso ao Senhor e temos temor do Senhor, então a nossa obediência, ela não é somente cognitiva, ela é na prática, ela é integral, ela alcança toda a nossa vida. E filhos, obedecei em tudo ao Senhor, aos vossos pais. Esse é a primeira observação que nós encontramos, porque a obediência traz justiça. Deus fala que isso é justo obedecer aos pais. Interessante que obedecer não é se o pai é crente ou não, se o pai é temeroso ou não, mas obedecê-lo é promessa de Deus, é mandato de Deus para nós. Eu lembro-me quando eu era seminarista, eu encontrei um pré-adolescente e num trabalho de evangelismo nós evangelizamos e ele aceitou a Jesus e nós começamos então um processo de discipulado. Teve um dia que o pai falou assim que não queria que o filho fosse à igreja e o pai foi muito duro comigo, dizendo que preferia que os filhos e que a filha fosse da vida do que ser crente. E aquilo doeu muito meu coração, mas eu não tive outra alternativa a não ser dizer para aquele pré-adolescente: olha, aqui está o material de discipulado, eu gostaria que você obedecesse o seu pai, que você ficasse em casa e que você fizesse o discipulado, seguisse o Senhor. E o tempo passou e aquele menino então foi crescendo no temor do Senhor e eu fui para missões. Depois de 10 anos eu voltei para visitar os familiares, visitar as igrejas e fazer promoção, e eu encontro então aquele pai, e ele veio então pedir perdão para mim. Aquele junior, aquele pré-adolescente havia ganhado a sua irmã, havia ganhado o seu pai, a sua mãe, e hoje ele se tornou um pastor batista. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência traz justiça. Deus está dizendo para nós, filhos, obedecermos os nossos pais em tudo no Senhor, mesmo que às vezes os nossos pais não sejam evangélicos, mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, o temor ao Senhor, Deus vai te abençoar, Deus vai honrar a sua obediência e Deus vai trazer justiça sobre a sua casa, como fez com aquele pré-adolescente, e a justiça de Deus foi a salvação de toda a família. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor.
E a segunda parte dessa recomendação é a honra. Honra o teu pai, honra a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Olha só que coisa linda, porque o mandamento é esse, honrar o pai, e o resultado de tudo isso é prolongar a vida, é ter vida abundante, ter vida longa, ter paz. Impressionante é que nós podemos entender que é impossível obedecer, é possível, obedecer sem a honra. Quando você obedece, você pode estar sendo sujeito de uma forma arbitrária, autoritária, sujeitar uma criança, e você pode obedecer sem a honra, mas é impossível honrar sem obedecer. Então, honra o teu pai, porque se você honrar os teus pais, seguramente você vai obedecê-lo. E a glória do Senhor vai vir sobre a tua casa, a glória do Senhor virá sobre os teus relacionamentos, virá sobre a sua família. E nós queremos, nesse dia, agradecer ao Senhor pela família que temos. E nós vamos alinhar, nós vamos ajustar nesse mês de maio, 31 dias de clamor. Deus, queremos ser mais obedientes, queremos honrar os nossos pais, queremos honrar nossa mamãe nesse dia de uma maneira especial, não somente dando rosas ou um presente ou fazendo o almoço, mas queremos honrá-la no dia a dia, queremos obedecê-la no dia a dia. E Pai, ajuda-nos, nós, os nossos filhos, a que possamos levar isso à prática e ser eficaz nisso, no nome de Jesus, ser transformados nessa área. E a segunda recomendação que nós encontramos nesse versículo é justamente para os pais. Pais, não irriteis aos vossos filhos, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E às vezes nós fazemos isso, os nossos pais. Eu lembro que quando eu estava com burnout na Espanha, quando eu voltei para o Brasil, fui fazer um tratamento e fui fazer uma série de testes psicológicos, e eu descobri que eu era passivo-agressivo. O que significa isso? Eu provocava, eu irritava as minhas filhas com brincadeira, usando o nome das brincadeiras, mas provocava. É uma exposição constante, talvez a maneira mais terrível de expressar raiva é quando nós irritamos os filhos, e talvez por brincadeira. Então, alinha, se converta o teu coração ao Senhor, mude agora, no nome de Jesus, as tuas atitudes, e não provoque aos vossos filhos, porque a exposição constante da irritação, sabe o que ela traz? Ela traz ira, ela traz amargura, ela traz ressentimento, e isso não é bom para a educação dos teus filhos. E a segunda parte dessa recomendação é justamente educar, instruir com amor, disciplinar em amor, educar, formar, até ver os nossos filhos independentes, maduros espiritualmente, emocionalmente. É um processo, e todo esse processo se chama discipulado. Você tem que instruir o teu filho, você tem que educá-los, criá-los no temor do Senhor. Isso é dia a dia. A educação, a vida espiritual não é somente uma responsabilidade da igreja, a instrução não é uma responsabilidade das escolas, somos dos nossos pais. Nós temos que instruir os nossos filhos, nós temos que educá-los, nós temos que discipulá-los. E a base da disciplina é a instrução. Assim como a base da obediência é a honra, a base da disciplina é a instrução. Como que eu vou disciplinar um filho se eu não instruo? E quando eu instruo em amor, em dedicação, isso leva tempo, isso leva recursos, isso leva qualidade de tempo, isso leva dedicação. Quando eu faço isso, a minha disciplina tem sentido, a minha disciplina é uma correção, é um ajuste, e todas as vezes que eu disciplino, eu estou corrigindo o filho, mas eu também estou me corrigindo. Então é a unção de Deus, é a presença de Deus sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Eu lembro-me quando eu disciplinava as minhas filhas, eu sofria com elas, e você também sofre quando você disciplina os teus filhos, mas traz benefício, traz vitória, traz vida, traz cura. É isso que Deus está dizendo para nós. Olha, nós precisamos instruir os nossos filhos, e nós precisamos discipliná-los no amor, na graça, no temor do Senhor.
isso vai trazer benefício, vai gerar propósito. E toda vez que eu olho para isso, para o meu filho com instrução, eu tenho que ver que eu estou preparando ele para cumprir tudo aquilo que Deus tem para ele. Para os propósitos que Deus tem para os nossos filhos, somos nós, você e eu, os pais, que temos que descobrir isso para os nossos filhos, ou através da oração, da palavra, da busca pelo Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não perca tempo, você prepare o teu filho, instrui o teu filho, eduque o teu filho com um propósito, para que eles possam descobrir tudo aquilo que Deus tem para ele. Eu não sei se você já viveu em um país monárquico, mas eu morei na Espanha e nós vimos a transição do Dom Juan Carlos para o Felipe de Borbón. E eu tenho certeza que o Dom Juan Carlos falava para o filho Felipe, todos os dias, sempre dizia: olha, você vai ser o rei da Espanha, eu vou te preparar para ser o rei da Espanha. E aquela criança foi crescendo com essa expectativa, e o pai inculcando, o pai formando, e ele teve muitas habilidades, e adquiriu muitas habilidades até chegar a ser o rei da Espanha. E ele assumiu o reinado da Espanha, não foi pela morte do pai. O pai abdicou e transferiu isso para o pai, cumprindo o propósito daquela criança. Meu amado, você tem que olhar para os teus filhos com um propósito, aquilo que Deus formou para eles, aquilo que Deus planejou para eles. Quem é que sabe? Você e eu, nós os pais, que temos que orar e falar: Deus, mostra para nós o propósito dos nossos filhos, porque nós queremos colaborar com o Senhor, nós queremos ajudá-lo a formar os nossos filhos de acordo com aquilo que o Senhor tem para eles. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai te capacitar com discernimento, com recursos, tudo o que você precisa, Deus vai disponibilizar para que a glória dele possa ser glorificada e exaltada, para que os propósitos dele sejam cumpridos na sua vida e na vida dos teus filhos. É isso, é uma cooperação, é uma junção entre pais e filhos, filhos e pais, e a obra do Senhor e o Senhor. E Deus derrama da graça, Deus derrama das misericórdias, e Ele vai nos ajustando. E nós estamos nesse tempo de ajuste. Você precisa ajustar a sua vida, você precisa agora entender que você não pode fazer essa obra sozinho, que você tem que converter o teu coração. Olhe para trás agora. De repente você vai ver tantas falhas no processo da educação dos teus filhos. E se você olhar um pouquinho mais para trás, você pode perceber que os teus pais falharam com você. Agora não é hora de apontar as falhas, não é momento de simplesmente nomeá-la. É o momento agora de reconciliar, de reconsiderar, de ajustar o nosso coração. É verdade, você pode, de repente, não ter um pai que tinha um discernimento, que não tinha o temor do Senhor, e isso gerou em você muitas sequelas, muitas mágoas, e muitos traumas, muitas cicatrizes, e de repente, de uma forma consciente ou inconsciente, é como eu, de forma inconsciente, eu provocava as minhas filhas com brincadeiras. Isso é terrível, isso pode deixá-las irritadas, traumatizadas, e nós queremos agora, talvez, considerar tudo isso, porque você pode estar passando para os teus filhos tudo aquilo que você recebeu negativamente dos teus pais. De repente você não teve uma referência de pai, de mãe, e você não consegue ser um pai, uma mãe segundo o coração de Deus, porque você não teve essa referência. Mas sabe o quê? Quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos ao Senhor perdão para os nossos pecados, Ele muda a nossa história, Ele muda toda a nossa trajetória. Esses dias eu assisti um filme, e não estou aqui fazendo propaganda do filme, mas me chamou muita atenção aquele filme Vendedor de Sonhos. Era dois homens, um que perdeu a família, e o outro que queria suicidar, e o que perdeu a família estava tentando ajudar o outro. Então o outro falou assim: e você, por que você não muda a sua vida? Ele falou assim: porque não tem como mudar a minha história, mas você tem, porque a sua família está viva. Amados, enquanto há vida, há oportunidade para mudar. Não espere você passar o tempo, depois pode ser muito tarde. De repente você não tem mais o teu pai, não tem mais a tua mãe ou os teus filhos. De repente uma situação pode acontecer que não tem mais oportunidade, mas enquanto há vida, há esperança para mudar. Enquanto Deus está preservando o fôlego de vida, há mudança, há oportunidade sim para mudança. E para Deus não há nada impossível. Tudo é possível para Deus e tudo é possível ao que crê. Então,
Deus pode mudar a sua história. Deus pode pegar o teu passado que foi trágico de repente e transformar em bênção. Você pode ser um especialista em pessoas, em educação, porque você não teve referência, mas agora você vai buscar no Senhor. Deus vai dar para você na palavra dele instruções, te capacitar para que você possa ser bênção para os teus filhos e para os seus netos, para os seus bisnetos e para toda a sua geração. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer fazer de você uma pessoa referência, influência para outras pessoas também, os teus amigos, teus familiares próximos, cunhados, tios, primos. Deus quer te abençoar, meu irmão, minha irmã. Então volte para a palavra. Filhos, obedeçam aos seus pais, honram os seus pais, ainda é tempo para honrá-lo. De repente você se vê numa situação que você não tem honrado o seu pai nem a sua mãe, então agora é o momento, hoje é o momento, essa semana é o momento, esse mês é o momento, agora, não deixe para depois. E filhos, obedeçam os pais, obedeçam mesmo. Pais, não irritem os vossos filhos, instrua-os e disciplina-os no temor do Senhor, porque você vai ver, você vai prolongar os seus dias, você verá o filho dos teus filhos, e você vai ver que Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida, na sua história, no nome de Jesus, amém? Eu queria orar com você nessa manhã, mas eu queria que você, aí onde você está, que você pudesse fazer um retrospecto na sua vida, na sua educação, na sua família. Você tem dedicado tempo à sua família? Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, inclusive na educação dos nossos filhos. Vemos pais que gastam um dinheiro razoável em escolas particulares, comprando material, e gasta muito dinheiro. Tem pais que trabalham e fazem hora extra para dar o melhor para os filhos. Sabe o quê? Às vezes nós perdemos o caminho, perdemos o foco, porque o melhor dos nossos filhos está na palavra do Senhor. Está em descobrir aquilo que Deus tem para nós. Porque nós encontramos pessoas tão simples na vida, que não tiveram tantos recursos econômicos, mas que foram fiéis, sabe? E os filhos cumpriram os seus propósitos. E nós vemos pessoas com tanto dinheiro e às vezes se perdem. Onde está o segredo? O segredo está no temor do Senhor. Vemos também pessoas que têm recurso econômico, mas que criaram no temor do Senhor, colocando e explicando aos filhos, instruindo aos filhos que o melhor está no Senhor. Melhor é comer o pão seco, diz a palavra, e ter harmonia, do que a casa cheia de fartura, mas também cheio de briga. Não é verdade? Isso traz tanta confusão, tantas tragédias. Vemos filhos indo para as drogas e para a bebida, e às vezes também não tem sentido a vida para eles. Então, pense agora comigo, reconsidere o Senhor, reconsidere os teus caminhos, reconsidere as tuas atitudes, reconsidere os teus planos. Está certo dar o melhor para os filhos materialmente? Sim, está certo, mas o melhor é educá-los. A nossa igreja tem um foco muito grande nas crianças, na educação dos filhos. Temos uma escola pais e filhos, pais discipuladores, temos os drops, temos o mini, temos um exército de pessoas capacitadas para educá-los, para ensiná-los, instruí-los, mas não é suficiente se você não mudar a sua mente, se você não mudar o teu coração, se você não dedicar na tua casa, será em vão. Não totalmente em vão, mas você não vai desfrutar da presença do Senhor, não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Eu te convido nessa manhã a pensar um pouco na sua vida. Como você leva a sua vida, você como filho, como filhos, você tem obedecido aos seus pais, você tem honrado, dado o valor para ele, porque a honra é cuidar, a honra é valorizar, a honra é dar o valor devido aos pais, em amor, em consideração, em respeito. E você que é pai e mãe, você tem instruído os teus filhos, você não tem colocado a ira em primeiro lugar, o rancor, às vezes o maltrato, às vezes a humilhação, porque quando a disciplina é sem amor, ela é autoritária, é arbitrária, isso pode trazer irritação e ira aos filhos, mas quando você sofre com a disciplina, então ela cumpre o seu propósito. Quando você chora com os teus filhos depois da disciplina, quando você explica para eles o que é a disciplina,
Então, aí vem o amor do Senhor, vem o temor do Senhor. E a palavra fala que Deus converterá o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Isso é tremendo, isso é poderoso, isso é terapêutico, isso é espiritual, isso é discipular. Então, meus amados, eu gostaria de orar por você agora. Convida Jesus para fazer parte da sua vida. Convida Jesus para mudar o seu passado. Convida Jesus para perdoar, talvez, os seus pais que não foram legais com você, que deixaram marcas negativas. E que você agora está repetindo esse padrão com os seus filhos. Agora é o momento de falar: Deus, eu quero reconsiderar, eu quero pedir perdão, eu quero perdoar. É um momento de perdão, um momento de amor. E só Jesus na tua vida pode fazer isso, meu irmão e minha irmã. Você que está nos assistindo, se você ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal, convida agora Ele para entrar na tua vida. Fala: muda minha história, perdoa os meus pecados. Há um vazio imenso, um vazio que não pode ser preenchido por nada, e você sabe disso. De repente você tem dado à depressão, à ansiedade, a uma desilusão, há uma frustração, de repente a vida não tem sentido para você. Convida Jesus para preencher esse mundo teu interior. Vem Jesus e entra nessa vida agora que está nos ouvindo. Entra no seu coração, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, meu amigo, minha amiga. Abre agora a tua mente, o teu coração e permita a obra de Deus completa na tua vida, na tua família, transformação do teu casamento, transformação das relações, dos relacionamentos entre você e teus filhos. No nome de Jesus, Pai, abençoa essa vida agora que está nos ouvindo. Entra com providência, entra com amor, entra com a tua presença, a tua glória, a tua restauração. Deus, venha sobre nós. Nós entregamos agora, Pai, as nossas vidas ao Senhor. Pai, alinhamos o nosso coração ao Senhor. Alinhamos as nossas mentes. Às vezes nós estamos, ó Deus, num caminho que vai levar à perdição. Nós estamos indo num caminho que nos vai levar à morte. Mas no nome de Jesus nós queremos hoje, nessa manhã, no dia das mães, nós queremos alinhar o nosso coração e dizer: Senhor, a minha vida te pertence, o Senhor é meu Deus, o Senhor guia os meus passos, guia a minha família, transforma o meu casamento, transforma a minha família, os meus relacionamentos familiares, para a tua honra e para a tua glória. Derrama da unção do Senhor sobre a minha casa. Eu quero ver os meus filhos cumprindo o propósito pelo qual o Senhor tem para eles. Eu quero ver com os meus olhos a felicidade, a realização dos meus filhos, o casamento deles bem-sucedidos. Um compromisso com a tua obra, com a tua palavra, com o teu reino. Profissionais segundo o teu coração. Alguns o Senhor vai separar para o ministério, outros para ser missionários. Líderes políticos, empresários, professores, enfermeiros, técnicos. Pai, transforma a nossa família. O Senhor pode fazer nessa manhã uma obra maravilhosa nessa casa. Nesse casamento, não permita que chegue o divórcio nesse casamento. Abre o teu coração para a reconciliação do teu casamento. Deus pode acender o fogo no teu coração do amor. Quando há perdão a tudo, Deus restaura. Não existe essa de que o amor acaba e ele não é restaurado. Até a morte Deus pode dar vida, quanto mais o amor. Se você está separado, coloque a tua vida diante do Senhor. Deus pode reconciliar. Nós vemos dezenas, milhares, centenas de pessoas que foram restauradas. A tua vida está nas mãos do Senhor. Coloca-se diante do Senhor e Deus vai transformar os pais e os filhos para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Glórias a Deus.